Olá, muito bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Hoje é sexta-feira, hein? Dia 26 de abril do corrente ano. Nós estamos aqui na fé, nos estúdios da Goiânia Veículos, trazendo para você uma palavra de Deus, uma palavra revelada para a sua vida, para que você comece o seu dia abençoado, ativado e motivado. Recebam a paz do Senhor Jesus, desde que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, e ao meu lado ele, meu xará, Rodrigo Mundim. Bom dia. Bom dia, xará. Bom dia a todos vocês que nos acompanham, que estão aí ouvindo essa mensagem, essa palavra do Senhor. Que Deus venha nos conduzir no ensinamento de hoje, né? Que Deus venha nos conduzir a ler a palavra dele, entender a palavra dele, né? A interpretação certa, o que Deus tem para falar para conosco nesse dia de hoje, e que nosso coração seja uma terra fértil, que ao absorver a palavra, que é a semente do Senhor, que essa palavra possa germinar e frutificar e dar bons frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, ó. Estamos na semana, terminando hoje, a semana da série Posicione-se. Durante toda essa semana nós falamos, nós demos, revelamos palavras de Deus aqui para você, para que você possa se posicionar mediante as situações, mediante os momentos da nossa vida. Então, a palavra de Deus para você hoje é mais uma palavra para que você possa ter na sua vida a importância do posicionamento. É por isso que vamos ler o texto sagrado hoje, onde está registrado, xará. O texto que nós vamos ler hoje está registrado no livro de Atos, que é Atos dos Apóstolos, né, xará? Justamente. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, do versículo 35, vamos ler do 35 ao 40. Então vamos lá, Atos capítulo 8, do 35 ao 40, fala o seguinte: Então, abrindo Filipe a sua boca, e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram à água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, e o eunuco não mais o viu. E ele prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Mas Filipe se achou em Azoto, e pregou em todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia. Xará, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me impressiono com Deus. Olha a preciosidade desse texto. Gente, eu vou começar arrancando da seguinte forma: quando eu me posiciono, Deus cria situações para me abençoar. Deus cria situações para me abençoar, mediante o que é o meu posicionamento. O texto que nós lemos fala de um eunuco. O eunuco, ele estava lendo um texto da Bíblia, o rolo, do profeta Isaías. Só que ele não estava entendendo nada, mas a sede no coração dele de aprender era grande. E ele não estava entendendo nada, porque a Bíblia vai dizer que ele não estava entendendo nada. Ele não estava entendendo nada do rolo, mas ele tinha sede, ele tinha curiosidade. E mediante essa curiosidade, Deus cria uma situação para que aquele homem, mediante o posicionamento dele de aprender sobre a palavra de Deus, correto? Deus cria a situação para encontrar com esse homem. Olha que fantástico isso aqui. Filipe, a Bíblia diz que ele estava num determinado lugar e Deus vem a ele no capítulo 26, no versículo 26, diz assim: Filipe,
aproxima-se e acompanha esse carro. E a Bíblia diz que correndo Filipe ouviu o homem, o eunuco, o etíope, lendo o rolo do profeta Isaías. E quando ele aparelhou o carro a esse homem, percebendo que o homem estava lendo o profeta, o rolo do livro do profeta Isaías, e aqui em questão está registrado Isaías 53, né? Depois você lê lá, o que o homem estava lendo era Isaías 53 na nossa Bíblia. E quando Elias se aproxima desse homem, está lendo e está ouvindo esse homem ler, Filipe faz uma pergunta. A pergunta que Filipe faz a esse homem é: você entende o que você lê? Você sabe do que você está lendo? Aquele homem, olha a resposta dele: como poderei entender se não tem ninguém para me explicar? Então convidou Filipe a subir. Aquele homem convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. E quando então ele percebe que aquele homem estava na passagem lendo o rolo, e o rolo era: ele foi levado como ovelha pelos seus matadores, diante dele não abriu sua boca, né? E lendo esse texto: como o cordeiro mudo foi tosquiado, mas não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe legaram, né, a justiça. E olha só, como poderá descrever a geração, porque a sua vida foi tirada da terra? Quando Filipe acaba de interpretar o texto para o eunuco, o que aconteceu? O eunuco olha para Filipe e fala assim: mas de quem é que o profeta está falando? Está falando dele mesmo? Ou está falando de algum outro profeta? Aí Filipe fala assim: não, ele está falando de Jesus. E ele começa a explicar para o eunuco quem era Jesus. Cara, isso é fantástico. E seguindo pelo caminho, quando começa a explicar para ele: Jesus é o que salva, é o que liberta. Só que para receber Jesus você tem que nascer de novo, você tem que passar pelo arrependimento, você tem que passar pelas águas, que é o novo nascimento, você tem que passar pela ceia, que é a nova aliança com Cristo Jesus. E quando o Filipe vai falando com o eunuco, olha só a frase do eunuco: chegaram diante de um ribeiro, chegaram diante de um caminho onde havia água. Pega isso aqui: de um caminho onde havia água. Olha a pergunta do eunuco para Filipe, perdão. O eunuco disse: eis aqui a água. Você falou que tem que passar pelas águas. Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe vai falar assim: a única coisa que você tem que saber é essa, a única coisa que você tem que ter certeza é isso: crer no Senhor Jesus Cristo, sendo Filho de Deus. Aí quando o Filipe fala para ele: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele fala assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então o homem mandou parar o carro e ambos desceram, e Filipe batizou aquele homem. E quando saíram da água, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe, e esse eunuco nunca mais viu Filipe. Olha que fantástica essa história, gente. Deus proporcionou para aquele eunuco, mediante um posicionamento. Olha só, Filipe encontrar com esse homem, explicar para ele quem era Jesus, explicar para ele o que era o batismo, explicar para ele o que era o arrependimento, explicar para ele de quem o profeta estava falando. Depois de tudo isso, de tudo explicado, o eunuco faz a pergunta: o que me impede de ser batizado? Ou seja, eu não quero viver na certeza, eu não quero viver no conhecimento daquilo que você acabou de me pregar e não viver o propósito, que é ser batizado. Aí ele olha e fala assim: tem água aqui, o que me impede? Aí Filipe vai falar assim com ele: você crê no Senhor Jesus? Que Jesus Cristo é Filho de Deus? Aí ele fala assim: eu creio. Aí Filipe vai lá e batiza aquele homem. Olha que forma fantástica que Deus proveu isso. Filipe vai e batiza aquele homem. Depois que batizou o homem, a Bíblia diz que o Espírito Santo arrebatou Elias. Xará, imagina você vivenciando um milagre desse.
Você acaba de ser batizado pelo profeta Filipe. Você acaba de ser batizado por Filipe. E agora o Espírito Santo arrebata Filipe. E você nunca mais o vê. Mas Filipe vai embora. Você nunca mais vê Filipe. Mas a palavra, a semente permaneceu. A palavra, a semente permaneceu. Por que permaneceu? Porque aquele homem se posicionou. Eu quero receber Jesus. Eu quero crer nesse Jesus. Eu quero receber essa palavra. E aquele momento foi um momento marcante, porque Deus criou aquele momento. Não tinha ninguém para pregar para aquele eunuco. Deus envia Filipe. Depois Deus tira Filipe de uma forma arrebatadora. Arrebatar é o rapto, né? Tira Filipe e leva ele. Aí você vai entender o versículo 40. Ele sai ali diante do etíope, né? Do eunuco. E ele aparece em Azoto. De um lugar para outro. Diferença de cidades. Deus tira um homem de uma cidade e leva para outra, para pregar em outro lugar, porque outras vidas precisam ouvir o evangelho. Mas o que me marca aqui é o eunuco. O que me marca no eunuco é a disposição, ou é a predisposição de entender, mesmo sem ninguém ensinar. Depois que Filipe ensina, ele tem a predisposição ou a disposição de se batizar, de cumprir o mandamento e o propósito. E agora ele vai continuar com alegria a sua caminhada, o seu propósito. Você sabe por que muitas vezes a gente não vive o nosso propósito? Porque nos falta posicionamento, de entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, qual é o nosso propósito. E, Rodrigo, eu não entendi o meu propósito. Pode ficar tranquilo, que se você tiver disposição, se você tiver a disponibilidade, se você se posicionar, Deus enviará alguém para te ajudar a entender o seu propósito. Xará, esse texto, ele é tão rico em detalhes, que, pegando o gancho do que você falou, ele é tão rico em detalhes, que quando Filipe se posiciona, se prepara, posiciona, Deus imediatamente faz o quê? Fala com ele. Sim. Todos os dias, desde segunda-feira, nós estamos falando sobre posicionamento. Todas as pessoas que se levantam, quando se posiciona, aí Deus, Jesus, fala com ele. Verdade. Mas enquanto não tem posicionamento, não tem fala. Enquanto não tem posicionamento, tem silêncio. Verdade. E muitas vezes nós questionamos a Deus falando o seguinte: poxa, Deus não fala comigo. Deus está em silêncio. Deus não está falando. Será que você está posicionado? Será que você está na posição certa? Será que Deus calou e não fala com você porque você parou de se posicionar? Uau. Porque quando você se posiciona, Xará falou do eunuco, se posicionou, lendo as escrituras, não entendendo. E quando você se posiciona, quando Filipe se posicionou, ele usou o quê? A vida do Filipe para abrir os olhos e o entendimento de quem? Do eunuco. Quando você se posiciona, você é bênção na vida de outras pessoas. E Xará, tem uma coisa melhor na vida do que você ser bênção na vida de uma pessoa. Ser fonte, né? Ser fonte de água, de vida, de pão, de luz. Quando você abre a mente de outras pessoas, quando você dá um conselho, quando você ajuda outra pessoa, quando você traz uma pessoa para Cristo. Xará, eu não sei você, mas eu tenho uma alegria grande, imensa, de falar de Jesus para outras pessoas. E a alegria maior quando o Espírito Santo toma essa pessoa e traz. Porque nós somos meros instrumentos, mas quem faz a obra é Jesus. É Ele. E você se alegra quando você traz uma pessoa para a luz. E eu tenho certeza que Filipe aqui foi usado porque ele se posicionou. E o eunuco recebeu o ensinamento de Filipe porque ele também se posicionou. Ou seja, quando você se posiciona,
Deus prepara, olha a palavra bonita, quando você se posiciona, Deus prepara o seu network. Uau. Quando você se posiciona, Deus prepara as pessoas que você vai se relacionar. Quando você se posiciona, Deus prepara tanto para você assimilar a palavra dele, quanto para você pregar a palavra dele e ser um instrumento. Verdade. Quando Pedro e João tomaram posicionamento perante Deus, volta lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estão subindo, né, para orar no templo, ele vê um coxo. Ele vê um coxo. E o coxo está ali, todo dia o povo fazendo o quê? Levando o coxo para pedir o quê? Esmola. E quando o coxo vira para Pedro e João, fala o seguinte: me dá uma esmola. Pedro olha e fixa os olhos nele. Pedro e João fixam os olhos no coxo e falam assim: ó, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E Pedro estendeu a mão, pegou o coxo e levantou, e logo os ossos deles ficaram o quê? Fortalecidos, e o coxo entrou no templo saltitando e pulando e glorificando a Deus. Verdade. Quando você se posiciona, você opera milagres. Quando você se posiciona, você estende a mão para abençoar outras pessoas. Isso é o reino de Deus. É você ser fonte de bênção para outras pessoas. Quando você se posiciona, Deus através da sua vida te faz o quê? Operar milagres. Deus através da sua vida te faz o quê? Levantar pessoas. Deus através da sua vida te faz o quê? Abrir o entendimento de outras pessoas para a palavra. Verdade. Deus através de sua vida te faz conduzir outras pessoas para o templo dele. Deus através da sua vida, do seu posicionamento, te faz ser bênção na vida de outras pessoas. O milagre não é só para você. A bênção não é só para você. Xará uma vez pregou aqui, eu nunca esqueci. Isso ficou fixado na minha cabeça. Quando Deus opera um milagre na vida de Pedro da pesca, que Pedro vai pegar os peixes, que o seu barco quase vai a pique, ele precisa o quê? De outros barcos. Justamente. Para colher aquela pesca. Verdade. Ou seja, quando Deus te abençoa, a sua bênção é para ser compartilhada. Porque se Pedro fosse egoísta e não tivesse dividido a bênção, os peixes para outro barco, o que acontecia com o barco de Pedro, Xará? Ia afundar. Ia afundar. Ia afundar. E o Xará falou, quando você fica com a bênção só para você, às vezes você vai afundar. A bênção não é sua. Se você é abençoado, é para você abençoar o quê? A vida de outras pessoas. Filipe foi abençoado, abençoou o eunuco, batizou. Acabou de batizar o eunuco, foi arrebatado e levou para outras pessoas, levou para outra cidade. Para quê? Porque tinha outras pessoas com necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Verdade. E aí eu me coloco, quando a gente lê, quando fala o seguinte, que Filipe foi arrebatado, fala, poxa, olha que milagre, Xará. Já pensou eu estar pregando em Brasília, ou aqui nos estúdios, e Deus me arrebatar e levar eu para outra cidade? Quando eu abrir e fechar os olhos, abrir o olho na outra cidade. É sobrenatural. É sobrenatural. Olha o que Filipe vivenciou. O sobrenatural do Senhor. Filipe vivenciou o arrebatamento do Senhor, o sobrenatural. Saiu de uma cidade, saiu de um lugar e foi para outra. Mas ele estava fazendo o quê? Cumprindo a vontade do Senhor. Ele estava cumprindo o seu propósito. Ele estava cumprindo, ele estava levantado diante do Senhor. Ou seja, ele estava cumprindo um posicionamento que ele teve de pregar o Evangelho. Quando você se posicionar perante Deus, quando você se posicionar perante Jesus, você vai viver o extraordinário do Senhor. Mas enquanto você não se posicionar, esse extraordinário de Deus não vai vir para a sua vida. Então se posiciona, levanta, se posiciona perante Deus. Pede para Deus força, pede para Deus sabedoria, pede para Deus sensibilidade, para você ouvir
a voz dele e cumprir, porque cada um de nós temos um propósito, cada um de nós fazemos parte de um corpo, de um pedaço do corpo de Jesus, do corpo de Cristo. Ora, pede discernimento para Deus. Senhor, qual é a minha função no seu corpo? Eu quero cumprir o seu propósito, e eu quero a partir de hoje me levantar e me posicionar, que eu tenho certeza que Ele vai te levantar, Ele vai te posicionar, e você vai viver o sobrenatural do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, palavra poderosa. Assim encerramos essa semana com essa palavra de Deus para o seu coração. Posicionamento é o que Deus requer de você, é você se colocar no lugar que Deus te chamou. Posicionar é isso, é você se colocar no lugar que Deus te chamou, é você dizer não, é você saber dizer sim, é você saber o momento de dizer não, é você saber o momento de você se colocar no lugar de outras pessoas, é você saber o momento exato de colocar os seus interesses na frente de qualquer outra coisa, ou também é você saber colocar Deus acima de todas as coisas. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida poderosamente, que a graça do Eterno te alcance. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está conosco, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor está, ó Pai, presente, ó Pai, nesse lugar, ó Pai, e nessa palavra, Pai. Tu és santo, Deus. Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha, ó Pai, nos levantar, ó Pai. O Senhor vem dar força, ó Pai, para cada pessoa que ouvir essa palavra, se levante e se posicione, ó Pai, e se fortaleça, Pai, conhecendo, aprendendo, ó Pai, na Tua palavra, Pai, fortalecendo, ó Pai, as suas raízes, ó Pai, fortalecendo, ó Pai, a sua base, ó Pai, nos seus ensinamentos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos cumprir, ó Pai, o ID do Senhor, ó Pai, possamos cumprir, ó Pai, o que o Senhor tem para nós nessa vida, Pai, o Teu propósito, ó Pai, porque o que o Senhor tem para nós, ó Pai, é o melhor que possamos ter, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa semana, Pai. Te agradeço por tudo que vemos até aqui, por tudo que passamos até aqui, ó Pai. Te agradeço pela Tua palavra, Pai. Te agradeço pelo dia de vida que o Senhor tem nos dado, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, nos dá um final de semana abençoado, ó Pai. Nos dá um final de semana, ó Pai, de intimidade com o Senhor, ó Pai. Nos dá um final de semana, Pai, de sede, de ler a Tua palavra, entender a Tua palavra, compreender a Tua palavra e praticar a Tua palavra, ó Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai, com o perdão dos meus pecados e em nome do Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Se você não conhece o Goiânia Vez, conheça através do site www.goianiavez.com.br. Acesse as nossas plataformas digitais, estamos em todas elas: Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Estamos em todas com o nome Goiânia Veículos. A todos vocês, uma excelente sexta-feira, um final de semana espetacular, um abraço afetuoso e até segunda-feira, nesse mesmo horário, se Deus assim nos permitir. Amém. Não deixa de compartilhar, gente. Não deixa de curtir esse vídeo. Vai lá, dá seu like. 5 segundinhos você faz isso. Vai lá, dá seu like, compartilha. Se você tiver vontade de compartilhar com alguém essa mensagem, Jesus mandou, você compartilha. Obedece a voz dele. Mas vai lá, deixa seu like. Dá um likezinho, dá um joinha, compartilha e não deixa de comentar. Comenta, joga lá um bom dia, um emojizinho, coloca um amém, tá? Nos abençoe com o seu comentário. Que Deus possa nos abençoar nesse final de semana e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso, um excelente final de semana e até segunda-feira, às 7 horas da manhã, nesse mesmo canal.